dia, pessoal, tudo bom? Como prometido, uma gravação da nossa aula que teria sido no sábado, tá? Mas mesmo assim haverá a reposição da aula, tá? Isso aqui é um complemento que é para não ficar uma brecha aí no aprendizado de vocês. Perfeito? Então, na semana passada, nós tratamos do assunto PPRA como mecanismo de gestão. E a grande pergunta que ficou na aula foi a seguinte: será que o PPRA ele consegue contribuir para alcançar os objetivos lá da minha política? E a outra é: será que eu posso usar o PPRA como um modelo de gestão? Então, essas duas perguntas foram o que motivaram a nossa aula da semana passada. Então, todo o assunto girou em torno disso. E para essas duas perguntas, a resposta foi a mesma. Sim, você tem diversos mecanismos dentro do PPRA que vai conseguir ajudar você a alcançar os objetivos da sua política, aqueles compromissos que você estabeleceu. E caso você não tenha uma política, ainda não tenha um sistema de gestão, o PPRA ele tem ali também várias facetas que você pode utilizar como modelo de gestão e dar o pontapé inicial para esse processo dentro da sua empresa. E aí, para esta semana, vai aqui para essa semana, o que foi solicitado foi a leitura da NR1, principalmente o trecho que fala do GRO e do PGR, e o objetivo é você identificar na sua empresa o que ela faz hoje, o que ela tem daquelas exigências que estão dentro desse trecho da NR1. Será que a sua empresa ela vai precisar, a partir de agosto, quando o GRO e o PGR entrarem em vigor, ela vai precisar começar do zero? Será que é isso mesmo? Será que essa é a realidade das empresas? Nossa, vamos ter que aprender a fazer segurança do trabalho? Eu acredito que não, que as empresas elas já possuem itens, já possuem parâmetros, elas já possuem ali um lastro, uma base para a implementação do GRO, se é que o nome é implementação mesmo. Às vezes vai precisar de pequenos ajustes. Claro, eu estou tirando deste grupo aqui aquelas empresas que hoje não fazem nada. Cara, aquela empresa que o PPRA dela não é feito, é frito. Ela liga lá na pastelaria e alguém frita um PPRA para ela. Então, essa empresa ela não tem visão nenhuma de segurança, não tá, né? Então, esse grupo de empresas, gente, vamos cair na real, tá? A empresa que hoje ela compra um PPRA frito e não feito, isso aqui não vai mudar em nada a visão dela de segurança, não vai mudar em nada o que ela produz hoje. Então, vamos descartar essas empresas e vamos olhar para aquelas empresas que hoje já possuem algum tipo de preocupação com relação à saúde e segurança do trabalho. Perfeito? Então, tá certo. Então, com base nisso, a nossa aula hoje vai girar em torno dessa questão. GRO. Como identificar o que a empresa já possui? Então,
RO, gerenciamento, programa de gerenciamento. Então, quando você fala em gerenciamento, você tem ali a gestão por trás de tudo isso. Então, nossa ideia é mostrar para vocês que, de repente, é possível, que esse mundo não é tão sombrio como vocês imaginam e que vocês não vão partir do zero hoje dentro dessas empresas onde vocês trabalham e da empresa que vocês estão desenvolvendo o trabalho junto com o professor Jason. Então, o importante também é olhar para essa empresa e verificar isso. Então, para iniciar, o primeiro passo é que vocês não podem acreditar nas 3 maiores mentiras com relação ao GRO e o PGR. A primeira grande mentira é essa: torne-se um especialista. Você precisa desvincular, parar de pensar nesse negócio. Eu vou ser especialista em GRO, eu vou ser especialista em PGR. Velho, vou dar um exemplo para vocês. Oscar, jogador de basquete. Para ser especialista, você acha que ele foi lá e treinou um dia, 2 ou uma semana? Não, foram anos e anos e horas de treino para ele se titular especialista e realmente se apropriar daquele assunto que era jogar basquete, de ser um grande jogador. E aí você acredita que em algumas horas você vai se tornar especialista em sistema de gestão. Hoje você tem dificuldade em fazer um PPRA, hoje você tem dificuldade em fazer uma boa identificação de risco, hoje você tem dificuldade em criar um procedimento, em desenvolver ali um modelo de análise de risco, uma metodologia de avaliação. Hoje você tem todas essas dificuldades. E aí você acredita que num passe de mágica você vai se tornar um grande especialista em gestão e desenvolvimento de procedimentos, de programas de treinamento, de ferramentas de comunicação. Para de acreditar nisso, cara. Para de acreditar, porque esse é o seu primeiro erro, acreditar nessa primeira mentira. A segunda é, o GRO é uma grande novidade na área de segurança na área da segurança do trabalho. Outra grande mentira. Estão querendo passar isso para vocês. Não. Gerenciar risco ocupacional não é novidade. O que tem dentro do trecho da NR1, que fala do GR e do PGR, não é novidade. Não é. Tem nada de novidade. Zero novidade. Então, você não pode acreditar que isso que está escrito na NR1 é uma novidade. Então, se você quer acreditar isso também, você já está com um complicador. O que o pessoal fez, aquele texto da NR1, na verdade é um compilado de informações que estão em diversas áreas, diversas leis, diversas normas da segurança do trabalho, e os caras colocaram em um texto só. Então não tem novidade. E o terceiro ali, né, que o PGR é totalmente diferente do PPRA. Ou que o GRO é totalmente diferente da gestão imposta pelo PPRA. Também é uma grande mentira. E eu vou mostrar isso para vocês no decorrer aqui da aula. Então, se desvincule dessas 3 mentiras que giram pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e tudo mais. Paga isso, joga isso na lata de lixo, que você já está dando um grande passo para trabalhar com o GRO. Perfeito? Então agora a gente vai aqui destrinchar os principais itens da NR1 que aborda o assunto gestão de riscos ocupacionais, e aí eu vou dando, apontando para vocês a direção para que vocês encontrem isso hoje na empresa de vocês, já rodando. Se precisa de ajuste é outra conversa, mas a coisa já rodando para facilitar esta transição, né? Transição, que não tem transição nenhuma. Então, beleza. Então, nosso primeiro item ali, o de responsabilidade, qualquer sistema de gestão, você tem responsabilidades descritas das ações que a empresa precisa fazer, o funcionário precisa fazer e tudo mais. Então, a organização deve implementar por estabelecimento um gerenciamento de risco ocupacional. Seja lá para suas diferentes unidades, localidades, ela vai fazer
implementação. E aí vem o trecho, o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele constitui um programa de gerenciamento de riscos. Então, o PGR está dentro ali do GRO, ok? Então, são duas coisas diferentes. O GRO é a sua gestão e o PGR é um braço dessa gestão que você vai utilizar, beleza? E aí, a critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional e tudo mais. E vem esse trecho ali que o PGR pode ser atendido por um sistema de gestão desde que este cumpra as exigências previstas no NR. Então, primeiro ponto aqui, ele fala assim, ó, PGR deve ser atendido por um sistema de gestão. Perfeito? E a gente precisa separar essa primeira coisa aqui antes da gente mostrar o ponto de partida. PGR, o seu programa de gerenciamento de risco, pode ser atendido por um sistema de gestão. Então, olha essa frase, atendido por um sistema de gestão. Ele não está dizendo que o PGR precisa ser atendido por um sistema de gestão certificado, tá? Que é aquilo, quando o seu sistema de gestão passa por uma auditoria, hoje, com base na ISO 45001, e alguém dá um selo de certificação para o seu sistema. Então, o trecho, ele não tem essa exigência. Então, basta você ter um sistema de gestão que está ali implementado, que está funcionando bonitinho, que, de certa forma, você não vai precisar fazer o quê? Elaborar um programa de gerenciamento de risco. É isso que o texto diz. Você tem lá um sistema de gestão rodando bonitinho, tal e tudo mais. Vamos colocar lá. Mudou. Então, se a gente olhar aí para o último item aqui, quer dizer, para o penúltimo item, bonitinho, pode ser atendido, né, por um sistema de gestão. Então, você não vai precisar fazer isso aqui, porque você já tem um sistema de gestão rodando, e aí isso já está atendendo ali as exigências do PGR. E aí faz até sentido por conta de tudo que você tem dentro de um sistema de gestão. E se você olhar para o PGR, o sistema de gestão engole o PGR com facilidade. Mas a grande dúvida é, cara, quem é que vai... Será que as pessoas, as empresas, hoje elas têm maturidade de olhar para ela, lá para a sua instituição, organização, e falar assim, ah, não, eu tenho um sistema de gestão, ele não é certificado, mas ele é um sistema de gestão que roda, bonitinho, tal, que as coisas acontecem. Mas quais são aí as características para se dizer que eu tenho um sistema de gestão que vai substituir esse PGR? Então, volta aqui para o meu rostinho. Vamos voltar. Tá voltando ali, acho que devagarzinho. Devagarzinho, voltou. Perfeito. Então, vamos deixar aqui. Então, vamos lá. Então, você tem lá um sistema de gestão que não precisa ser certificado. Então, você vai olhar para a sua empresa. Sua empresa tem uma política de SST? Uma política ali adequada à realidade da empresa, como a gente discutiu na aula passada, que realmente espera aquilo que a empresa é hoje. Então, você tem essa política de saúde e segurança do trabalho. Essa política ela foi autorizada pela alta
administração, pela empresa, pelos gestores, é uma política que foi comunicada, as pessoas conhecem, os funcionários, as partes interessadas. O primeiro aspecto ali. Você estabeleceu para o seu sistema de gestão objetivos e metas. Então, elas estão lá, seus objetivos, suas metas quantificáveis, foram estabelecidas. As pessoas conhecem esses objetivos e essas metas, funcionários e partes interessadas. Eles precisam conhecer até para entender como é que eles afetam você alcançar esses objetivos e atender essas metas. Você possui, então vamos lá, procedimentos escritos ou procedimentos documentados, principalmente ali das atividades mais perigosas, o procedimento, aquele passo a passo, como vai ser, justamente para você estabelecer um padrão para identificar quando alguém fizer um desvio dos seus padrões de segurança e você consegue verificar que aquilo ali precisa ser ajustado. Se fosse um programa de auditoria interna, você possui mapeamento completo dos perigos e riscos. Eles estão controlados. Você tem lá as medidas de controle implementadas. Você mapeou os seus processos. Você conhece os pontos fracos e fortes lá do seu sistema de gestão. Você tem um programa de treinamento de segurança do trabalho. Então, você precisa olhar para a sua empresa, justamente aquele item ali, ao sistema de gestão pode substituir o PGR, porque se você olhar, cara, dá uma olhadinha nisso aqui. Você tem toda a estrutura aqui de um gerenciamento de risco, de saúde e segurança do trabalho. É claro que você não vai fazer a mesma coisa 2 vezes. Mas para você olhar para a sua organização, não, eu tenho um sistema de gestão. Ela precisa ter, basicamente, esses aspectos para mais. Lembrando, neste item, esse sistema de gestão não precisa ser certificado, mas essas coisas aqui precisam estar lá implementadas, precisam estar funcionando, para que assim você substitua o seu PGR por um sistema de gestão, porque você tem todas as evidências que hoje você já faz o gerenciamento de risco ocupacional. Perfeito? Então vamos voltar para a telinha. Beleza. E aí, vamos entender, olhando especificamente para este item das responsabilidades e tudo mais. Se a sua empresa, hoje, ela tem um gerenciamento de risco já implementado por estabelecimento ou na sua única unidade comercial.
se hoje ela já tem essa questão. Então vamos lá. Então eu tenho isso. Será que isso realmente é novidade? Então se eu pegar, vamos olhar lá dentro da NR9. Olhando dentro da NR9, veja lá que o primeiro trecho ali da NR9 determina: as ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento. Outra coisa, o PPRA é parte integrante de um conjunto mais amplo de iniciativas da empresa com relação à preservação da saúde. Então, se você, dentro da sua organização, você já tem o PPRA, você não está partindo do zero. Você já tem ali um gerenciamento de risco. Claro, qual é a grande questão? É que esse gerenciamento de risco, ele é o gerenciamento de risco com foco nos riscos ambientais. Então, se você tem o PPRA, desculpa, gente, falhou aqui, preciso dar uma mexida. Você já tem um determinado tipo de gerenciamento, que é o gerenciamento dos riscos ambientais. Vamos ver, você já gerencia, você já dá uma olhada ali para alguma coisa da sua instituição. Então você não está partindo do zero justamente por esse motivo. Por quê? Porque você já tem lá o PPRA implementado, ok? Lembrando, se o seu PPRA foi feito e não foi frito. Você já tem o PPRA, que é o gerenciamento dos riscos ambientais. Então, você já está aí, ele, assim como o PGR, implementado por estabelecimento. E assim como o PGR também está lá escrito, e o seu sistema de gerenciamento de risco ocupacional, ele é parte, o PGR, parte de um programa mais amplo. Ele vai estar interligado com outros programas, outros procedimentos, que também é uma característica do PPRA. O PPRA está ali intimamente ligado com o PCMSO, com o gerenciamento da questão da saúde do trabalhador. Então, se você já tem o PPRA, veja, você já tem um ponto de partida. Ponto de partida porque o PPRA está focado aqui nos riscos ambientais. Claro, tem PPRA que é bem mais amplo, gerencia também os riscos ocupacionais, os acidentes e os ergonômicos, até porque dentro da NR9 nunca houve esta proibição de você tratar dentro do único programa que a empresa tem, você tratar dos outros riscos. Não há esta proibição, mas as pessoas ficavam ali realmente focadas nos riscos ambientais, por conta de ser o que estava mais descrito, mas você também poderia inserir dentro desse seu programa aqui os riscos ocupacionais de acidente e ergonômico. Então, se você já tem isso aqui, você já tem este ponto de partida, o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente ampliar. Vai trair um pouquinho dos riscos ambientais, o físico, químico, biológico, e vai trabalhar também com os riscos de acidentes e ergonômicos. Vejam, isso aqui é a partir do zero? Isso não é a partir do zero. O que está escrito ali no texto da NR1 é uma novidade? Não, não é uma novidade, porque o gerenciamento de risco sempre existiu.
Ou seja, não é porque aqui fala nos ambientais que você também, de certa maneira, não gerenciava lá os seus riscos de acidentes e os seus riscos ergonômicos. Então, você vai partir dessa estrutura que você já tem do PPRA, que está aí, tá, um programa aí com 30 anos de vida e que, infelizmente, poucas pessoas realmente fazem. Por isso que o pessoal está falando, nossa, é uma grande novidade, o PGR, essa novidade para quem não fazia o PPRA, para quem baixava da internet e mudava o CNPJ e o endereço. Então, vejam que eu já tenho essa estrutura, eu já tenho essa base, a partir dessa base do PPRA, onde já existe o gerenciamento dos riscos ambientais, já é por estabelecimento, já existe esse negócio de estar interligado com outros programas e outros procedimentos, coloco 2 caixinhas ali de acidentes ergonômicos e já fiz essa transição muito tranquila para os riscos, para a implementação do gerenciamento dos meus riscos ocupacionais. Perfeito? Então, há uma ligação entre gerenciamento de riscos ocupacionais e o nosso programa de prevenção de riscos ambientais. Mais uma vez, isso é um caráter de gestão quando você olha para esse trecho da NR9, ele tem um caráter de gestão muito parecido com qualquer tipo de sistema de gestão que venha a ser implementado na sua empresa. Então, continuando aqui com os quesitos de responsabilidade, vamos para o próximo item, ainda dentro da responsabilidade. A organização deve evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho. Isso aí, claro, também não é nenhuma novidade. Se falar assim, a empresa hoje não faz isso, hoje não tem essa preocupação em evitar os riscos, tal, identificar o perigo e as possíveis lesões ou agravo à saúde, avaliar os riscos ocupacionais, indicando o nível de risco, classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção, implementar medidas de prevenção e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Então, meu amigão, aonde que seu ponto de partida? Seu ponto de partida para que você consiga identificar se a empresa hoje já atende estes itens da NR1. Se você tem esse quesito. Será que a sua empresa, de alguma maneira, ela evita os riscos dentro da empresa? Novamente, se a empresa já tem um PPRA que foi adequadamente elaborado e as pessoas olham para ele com caráter de gestão. Então, você pensa ali que a questão de evitar os riscos ambientais isso já tem dentro da sua empresa. Também não vamos partir do zero. Tá, mas aí eu tenho a questão dos riscos de acidentes e ergonômicos. Vamos imaginar que dentro da sua empresa ali, ela comprou alguma máquina, daquelas descritas na NR12. E a compra dessa máquina foi feita com a preocupação desta máquina já possuir as proteções adequadas. Opa, já evitei ali riscos, inúmeros riscos de acidente, porque não estou colocando dentro da minha empresa lá uma máquina que está toda sem as proteções. Mas a NR12 só não exige que as máquinas já sejam vendidas com as proteções. A gente sabe que não é bem assim, né? Então, já estou evitando essa questão. Pode também, vamos pensar aqui dentro da NR10, que a sua empresa, as instalações elétricas, os quadros, tudo bonitinho, tem lá as devidas proteções, são feitos os devidos relatórios, então existe ali um gerenciamento com relação aos riscos elétricos. Então, também ela está gerenciando. Então, se você pensar aqui,
não, de repente não está escrito em lugar nenhum, mas a empresa tem ações com relação a evitar, identificar o quê? Os riscos de acidente. Então, olhe lá para a sua empresa, para a questão de eletricidade, de máquinas e equipamentos, de trabalho em altura, de trabalho em espaço confinado, se existem medidas de controle implementadas para a gestão desses riscos. Essas atividades, nós falamos só a questão dos riscos de acidente, então a empresa tem este caráter. Outra coisa também que você pode olhar, de repente a sua empresa ela tem um mapa de risco. E o mapa de risco trabalha com 5 grupos de risco: físico, químico, biológico, econômico e acidente. De alguma maneira ali foi identificada alguma coisa com relação ao risco ergonômico. Então, já existe também uma ação de identificação, de prevenção com relação aos riscos ergonômicos. Então, basta você olhar, você procurar, que você vai encontrar requisitos que a sua empresa já faz alguma coisa com relação a este item, de evitar os riscos ocupacionais, de identificar o perigo, de avaliar, tudo mais. Claro, o item, ele tem uma exigência que é classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção. Esta classificação dos riscos ocupacionais é você determinar o nível de risco, se ele é tolerável, intolerável, aceitável, moderado. Isso depende muito da metodologia que você vai utilizar. E isso aí pode ser que a sua empresa necessariamente não tenha uma metodologia para essa questão da avaliação do nível de risco. Gente, novamente, isso aqui, quando a gente trabalha com PPRA bem feito, essa classificação do nível de risco, ela já existe. Então, se você olhar dentro do seu PPRA e tiver uma coluninha lá que aparece essas seguintes palavras: o ruído lá na empresa é tolerável, é aceitável, a exposição aos agentes químicos é moderada. Isso é uma classificação do nível de risco justamente para ajudar na tomada de decisão. Então, de certa forma, a empresa já possui uma metodologia de identificação do nível de risco para os riscos ambientais e você também pode ampliar para os outros riscos. E aí, olhando dentro da NR9, especificamente dentro da NR9, vamos ver se isso realmente é uma grande novidade. Então, vejam lá que tem o trecho da NR9, essa é a implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Ele visa que a saúde e a integridade do trabalhador através da antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequente, controle da ocorrência de riscos ambientais. Ou seja, essa questão de identificar, de antecipar, de avaliar e de controlar os riscos, ela existe há 1900 anos, desde que o mundo é mundo. E o que as pessoas estão falando agora é que não, isso vai começar a ser feito agora, isso é uma grande novidade. O PPRA está aí para desmentir. Este trecho é da NR9. O gerenciamento de riscos sempre existiu, claro, com muito mais foco nos riscos ambientais, e agora você amplia um pouquinho mais olhando para os riscos ocupacionais, e também sempre foi feito. Se a sua empresa implementa medidas de controle para evitar os acidentes, ela já gerencia esse risco. O que você vai fazer? Você vai documentar esta informação para isso ficar mais evidente, você ter uma evidência para mostrar para alguém que vai auditar você. Está dentro do item responsabilidade, a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. Esta frase é muito interessante. Então veja que isso também gerou uma briga. Ah, meu Deus, agora qualquer pessoa vai falar de risco ergonômico, porque tem essa questão, né? Nossa, qualquer pessoa vai falar de risco ergonômico, as pessoas vão fazer besteira e tudo mais, e blá, 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 blá.
Então, esse 3. A organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. Não está escrito ali. Considerar os riscos. Neste primeiro momento, considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. Ah, professor, a minha empresa não tem uma análise ergonômica, não sei o quê. Então, isso aí eu vou partir do zero mesmo. Será, gente? Será? As condições. A grande palavra dentro do NR17 é conforto. Conforto. Essa é a maneira de você que aquela atividade seja realizada pelo funcionário da maneira mais confortável possível. Existe uma boa interação entre o posto de trabalho e o funcionário. Então, outra coisa também é evitar o esforço físico. Evitar a repetitividade. Então, para ver as condições de trabalho, é você olhar para a sua empresa e pensar da seguinte maneira. Você pensa da seguinte maneira. Vamos pensar um pouco ali primeiro na questão do pessoal que trabalha no administrativo. Será que lá a gente pensa nas condições de trabalho daquilo que a NR17 determina? Então, por exemplo, vamos começar ali pelos quantificáveis. Será que o nível de ruído é bacana? A iluminação atende às necessidades do trabalho a serem executados? A temperatura efetiva também é adequada? Então, quais são as condições de trabalho? O nível de ruído para essas atividades onde você requer mais concentração e tudo mais, entre 60 e 65, a iluminação conforme NHO 011, a temperatura efetiva entre 20 e 23 graus. Então, será que, de repente, lá naquele ambiente administrativo, as condições de conforto não estão sendo atendidas? Será que, se você olhar lá, o posto de trabalho desse cara, a cadeira, ele tem um apoio de punho, pé de mouse, para quem usa notebook, tem lá um apoio que o cara usa e consegue ajustar para as necessidades dele. Então, se você olhar, claro, não estou falando para você identificar todos os aspectos, mas se você olhar, de repente, na sua empresa, tem lá indicadores, apontamentos, que existe já um lastro que você pode começar a partir disso. Nossa, não, o posto de trabalho lá não é esculachado, realmente existe lá uma preocupação com esse conforto. Lá no ambiente operacional, as bancadas têm ajuste de altura, ou existe lá banquetas que permite lá que a pessoa mais baixa consiga trabalhar na altura adequada, ou existe lá uma cadeira semi-sentada para os caras mais altos, existe a disponibilidade de equipamentos de transporte para ninguém carregar carga manualmente. Então, existe lá, de repente, um rodízio das atividades, justamente para evitar essa questão da repetitividade. Não há pressões psicológicas com relação ao trabalho ser executado, a alcançar metas extremamente rígidas. Então, se você olha, sua empresa não tem esse tipo de coisa, não, você tem aquela pressão para o cara bater uma meta, o cara não trabalha por meta. Se existe esses mecanismos aí dentro do operacional, se o cara trabalha com transporte de carga, essa preocupação. Se os postos de trabalho, de alguma maneira, são pensados e são fornecidos equipamentos para tornar eles mais confortáveis. Essas questões lá de iluminamento, temperatura, nível de ruído, ficam dentro daquilo que a norma estabelece. Você, hoje, já leva em consideração as condições de trabalho, nem estou falando de as condições de trabalho determinadas pela NR17, ali eliminando, trazendo conforto, eliminando esforço físico, preocupado com essa questão da repetitividade, com essa questão do assédio, da pressão psicológica. Então, essas coisas existem, de repente elas não estão adequadamente documentadas dentro de nenhum documento. Você vai fazer o quê? Você vai olhar para essa estrutura e falar assim, opa, vou documentar essas questões, porque isso aqui
já é o meu ponto de partida. Veja, então não é, meu Deus, novamente saindo do zero. E aí a organização deve adotar mecanismos para consultar os trabalhadores quanto à percepção de risco, comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de risco e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR, ok? Novidade, gente, vamos dar uma olhada novamente no trecho da NR9? Olha lá, cara, olha o trecho da NR9, é a mesma coisa. Então a NR9, novamente trazendo para vocês aí que a NR9 é uma gestão que, se adequadamente implementada, você vai fazer essa transição aí para o GRO de maneira facilitada. Eles não são duas coisas distintas. O PPRA não está num canto do mundo e o GRO em outro canto do mundo, ou o PGR em outro canto do mundo. Olha lá, o documento base sobre operações de cumprimento deveria ser apresentado e discutido na CIPA. Então, já existe dentro da NR9, existe hoje este indicador, este apontamento dos riscos serem comunicados, de a gente ouvir o trabalhador. Aí hoje ninguém faz. Não, mas a partir de agosto, como não vai ser GRO, é isso que aconteceu, né? Os caras tiraram o nome do PPRE, colocaram GRO e tiraram ambientais e colocaram ocupacional. O resto é a mesma coisa. Não, agora a gente vai fazer. Por quê, cara? Porque mudou o nome? Então, é isso que eu estou falando. Se a sua empresa hoje não faz, não existe essa comunicação entre a CIPA, esse bate-papo com os trabalhadores, é porque mudou o nome, isso vai começar a acontecer magicamente, eu acho que tem alguma coisa estranha. E aí, ó, conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo de trabalho, dos riscos, incluindo os do mapa de risco. Então, vejam, a NR9, ela já puxava lá, cara, você tem lá os riscos ambientais, mas na hora de conversar com o trabalhador, de verificar, de controlar, vai também tratar dos riscos ocupacionais, acidente e ergonômicos, porque você pode trazer ali as informações do mapa de risco. Então, mesma coisa, velho. Olha lá para o seu PPRA como gestão, olha para o seu PPRA como um gerenciamento de riscos ambientais e coloca lá mais 2 pontinhos ergonômico e acidente, que você tem já o seu GRO pronto, rodando. Se a sua empresa fez, se o seu PPRA foi feito e não foi frito, isso já está implementado, você só vai fazer pequenos ajustes. Então, novamente, tudo que os caras estão falando que é novidade na NR1, no trecho do GRO, eu estou mostrando para vocês que esse mesmo trecho existe dentro do PPRA e que só falta hoje boa vontade para pessoas fazerem, mas todo mundo acredita que quando o nome mudar, todo mundo vai começar a fazer uma coisa que já era para ser feita há no mínimo 30 anos aí dentro da segurança do trabalho. Vamos continuar. E aqui vamos para a identificação dos perigos e avaliação de risco. Isso sim, esse termo, utilizar o termo identificação de perigo e avaliação de risco é uma coisa sim bacana, porque as pessoas não costumam utilizar esse termo, mas só em avaliação de risco, avaliação de risco, avaliação de risco. Mas pensa bem, então, se eu estou fazendo avaliação de risco, para avaliar o risco, em algum momento eu fiz essa identificação dos perigos. Então, também não é algo que está sendo implementado agora, não é algo que está partindo do zero. E aí o trecho traz qual é o processo de identificação de perigo e avaliação de riscos ocupacionais. O processo de identificação de perigos e avaliação de risco deve considerar o que está nessa norma e as outras normas de saúde e segurança do trabalho. E aí vem este item aí, que é o levantamento preliminar de perigos. E isso você fala, isso é novidade. Finalmente vão analisar de maneira preliminar os perigos. Gente, para, né, cara? Eu não vou nem abrir aqui o quadro ainda. Eu já vou direto para o texto da NR9. Vou direto para o texto da NR9. Ó, identificar de maneira preliminar perigo ou risco existe há 1 milhão de anos.
O nome disso, antecipação dos riscos. Antecipação dos riscos. Mas, esse sim, cara, esse, antecipação do risco, ou levantamento preliminar de perigo, esse sim, a gente de repente pode considerar que as empresas vão sair do zero. Porque não existe, não. Antecipação de risco existe há 1 milhão de anos. Há 1 milhão de anos. Mas ninguém faz. Você pega lá, ninguém, mas 99,99% das pessoas não fazem. Porque antecipar risco ou avaliar de maneira preliminar o perigo é extremamente complicado. Por quê? Você não pode ter preguiça. Você tem que olhar para um ponto lá que está tudo correto, tudo certinho, e imaginar. E se isso aqui for modificado? Então, e se o cara colocar mais máquinas dentro da empresa? Aí, se o sistema hoje de exaustão que funciona, parar. Aí, se a empresa resolver mudar o produto que utiliza hoje para um outro tipo de produto químico, quais serão as consequências? Como é que eu posso evitar que essas consequências realmente atinjam o trabalhador? Ninguém faz. Todos, se você pegar os PPRAs, a maioria, o trecho de antecipação de risco é só um texto pronto, tirado da internet, que alguém colou a primeira vez e depois todo mundo que faz PPRA cola igualzinho. Ninguém olha para a instituição e faz a identificação preliminar do risco ou do perigo, porque dá trabalho. É difícil você imaginar o que pode acontecer em uma situação que ainda de repente não existe. Então vamos imaginar que o cara usa lá, a equipe de limpeza da empresa usa um determinado produto de uma determinada marca para fazer a higienização dos sanitários. E de uma hora para outra, esse produto é modificado. Ah, mas é a mesma coisa. Ou não, segundo o produto, ele tem uma concentração maior de cloro. Então, requer mais cuidados na sua utilização. Mas ninguém pensou isso de maneira antecipada, ninguém orientou o funcionário que essa mudança deveria ser revista. Então, de repente, a proteção respiratória que ele utiliza, o modelo de ventilação que o ambiente tem para a limpeza, a admissão, então, deve ser de maneira diferente. Ninguém pensou, porque ninguém falou assim, não, antecipação de risco é só se a empresa for nova, que é o que os caras usam. Não, a empresa é nova, a empresa ainda vai existir, então a gente antecipa os riscos. Se a empresa já está rodando, eu não tenho que fazer antecipação de risco, como se nada pudesse ser mudado dentro da empresa. Então, isso não é feito, cara. Se você abrir o seu PPRA, provavelmente só tem um texto copiado da NR9, que é o que é antecipação de risco, mas lá não existe. Ah, mas agora que mudou de nome, todo mundo vai fazer. Banana. Os caras vão continuar, daqui a pouco aparece um texto pronto com relação ao levantamento preliminar de risco e é só isso que vai existir. As pessoas vão continuar com a mesma preguiça de olhar para uma situação que está quadradinha e conseguir identificar, cara, isso aqui pode sair do eixo e esses problemas vão aparecer e isso vai ser o resultado, então deixa eu pensar de maneira antecipada, levantar o risco ou o perigo de maneira preliminar é fazer uma antecipação, que, apesar do nosso querido PPRA ser bem velhinho, ninguém fazia, ou a maioria das pessoas não fazia, mas agora que vai mudar de nome, as pessoas vão fazer. Eu ainda estou pagando para ver. Então, vejam que é uma exigência muito antiga, mas acaba que ninguém faz. Então, isso sim, vocês vão precisar partir do zero, porque é praticamente garantido que o seu documento não tem antecipação de risco, que a sua empresa não pensa de maneira preliminar. Claro, você pode ter, alguns indicadores que alguma coisinha lá é feita e de repente não está documentada. Novamente usando o exemplo da NR12, se a máquina que entrou na sua empresa, ela já veio com proteção, é porque alguém pensou nos perigos que essa máquina poderia oferecer para o trabalhador,
Alguém pensou nos perigos que essas máquinas poderiam oferecer para o trabalhador e, de maneira antecipada, a máquina já vai entrar com as proteções, então estes perigos eles já vão entrar controlados. Outro exemplo assim também, bem tranquilo. De repente você olha na sua empresa lá e as escadas possuem lá o piso antiderrapante, o corrimão adequado. Então, de alguma maneira, alguém pensou de maneira preliminar que alguém poderia cair nessa escada e já trabalhou com a proteção. Então, existe, de certa forma, um pensamento preliminar nessas coisas mais gritantes. E até também por força de exigência de lei. Ah, não, cara, eu tenho que ter as máquinas protegidas, porque tenho esse perigo. Nem comprei, nem coloquei, mas já estou pensando. Ah, o cara vai subir dessa escada, não, tem que ter uma fita antiderrapante, tem que ter um corrimão, porque senão a pessoa vai cair. Veja, a pessoa ainda não caiu. Mas você já está pensando que isso pode acontecer e de maneira preliminar você já identificou e já instalou ali as proteções necessárias. Então, para que vocês realmente não saiam do zero, tentem identificar na empresa quais são as ações de medidas de controle que já foram implementadas, mesmo antes daquela atividade ser executada. Ah, vamos lá, você tem o trabalho em altura. Lá já tem sim, já foi pensado de maneira preliminar os pontos de ancoragem bonitinho, os caras antes de trabalhar já receberam um treinamento, já foram comprados os equipamentos adequados. Por quê? Porque eu sei que de repente o cara pode cair. Pensei de maneira preliminar, já implementei as medidas. Então tente identificar, rastrear se essas coisas. Falar assim, nossa, tudo isso aqui foi implementado, mas por quê? De repente foi porque alguém pensou e falou assim, não, porque poderia acontecer isso, pode acontecer isso. E aí eles estão pensando de maneira preliminar, o que vai ser necessário é isso ser documentado. Mas não estranhe se realmente na questão do levantamento preliminar de risco, vocês tenham que partir do zero, novamente frisando. Apesar disso aí existir há 1 milhão de anos na segurança do trabalho. Vamos voltar para a telinha. Voltando. Voltei para a telinha e vamos continuar. Só um segundinho. Beleza, só um segundinho, gente. Eu só ouvi um recado. Beleza, Luizito. Então, voltando aqui, gente. Deixa eu só pegar o meu retorno. Então, vamos voltar aqui para a nossa NR1. Vamos para mais um item. E aí, claro, só falar, critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigo pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos. Significa que, ao invés de repente você ter duas planilhas gigantescas, uma só para preliminar e outra para avaliação dos riscos, dos perigos realmente já identificados, você faz um documento só, onde tudo isso já está descrito. E aí desço mais um pouco, venho para a identificação de perigos, e a etapa de identificação de perigo deve incluir descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, identificação das fontes ou circunstâncias e indicação do grupo de trabalhadores. Aonde é que está a novidade aí? Nenhuma, porque se você for lá no trecho da NR9, olha lá o trecho da NR9 e determina as características da identificação do risco. Então, qual é a diferença? Está falando aí, volta a frisar, a NR1 é mais ampla porque tem a questão dos riscos ocupacionais, a NR9 é um pouquinho mais restrita porque falava lá dos riscos ambientais. Frisando novamente que não era proibido você tratar dos riscos ocupacionais dentro da NR9, apesar do pessoal achar isso um absurdo, é porque fica mais fácil, porque tem muito preguiçoso na área da segurança do trabalho.
Então, esta metodologia, essas exigências da identificação, elas existem também há 1 milhão de anos na área da segurança do trabalho. Se você olhar aí, é o mesmo trecho do NR1, tem que identificar a atividade, o número de trabalhadores expostos, a fonte geradora, tudo isso. Então, isso já está dentro da NR9. Então, se você olhar para o seu PPRA, você já tem você já segue esses critérios, da identificação de risco. Então, você já olha para o grupo trabalhador, você já determina a fonte geradora, você já verifica as características da atividade, já pensa nas medidas de controle. O que você vai fazer? Então, se você tem isso dentro do PPRA, para os riscos ambientais, você amplia essa metodologia e coloca lá mais 2 grupos de riscos. Então, vejam que não se trata realmente de uma implementação. Você fala, vou implementar o GRO, só se realmente você não tem nada. E eu falando, se a sua empresa não tem nada, ou aquela empresa não tem nada, é porque é aquela empresa que hoje frita o PPRA e não é a mudança de sigla que vai trazer essas alterações para a empresa. Esquece, nada vai acontecer, ela vai continuar tendo só